ruim aí para o senhor Nicolas Ferreira. E olha, uma delação aí despremiada do próprio Bolsonaro por meio do seu advogado contra alguns empresários está dando o que falar lá na extrema-direita, viu? Tá ruim para o Bolsonaro. O Bolsonaro perdeu muitos apoios depois do depoimento para Alexandre de Moraes e parece que vai perder apoios bilionários de gente que estava financiando a tentativa de golpe de Estado dele aí, segundo as investigações. Gente que está investigada, que estava pensando, talvez não dê nada para mim, mas vai dar sim, vai dar ruim. Primeiro vamos ao caso do Nicolas. Olha, ontem o Nicolas estava desesperado no Congresso Nacional, xingando, gritando, gritou com o Haddad. Chegou ao ponto que eu vi a Globo News, o Gerson Camarote, se você não sabe, é um jornalista da Globo News que odeia o Lula, o Haddad e o PT, e cuja esposa é sócia da XP Investimentos, a maior corretora aí de mercado financeiro do Brasil, tá? Ou seja, banqueira bilionária, a esposa desse comentarista da Globo. Por isso que ele tá lá, senão não estaria. E aí, o Gerson Camarote criticou o Nicolas e elogiou o Haddad. Olha, para alguém desse nível, elogiar o Haddad é porque o outro lado tem que estar muito errado, mas muito errado mesmo. O Haddad foi lá para discutir aí como vai ser o orçamento do Brasil, porque ele precisa arrecadar mais dinheiro para poder diminuir o imposto das pessoas mais pobres. E o Haddad está defendendo aí, defendeu até em pleno Jornal Nacional, vou mostrar aqui já o trecho do Haddad no Jornal Nacional. Olha, a jornalista ficou com carinha de bunda depois de uma resposta do Haddad, ele falando sobre, a gente vai cobrar imposto dos mais ricos e não dos mais pobres. Fim. Pois bem, e aí, sabemos agora o motivo aí do chilique de Nicolas Ferreira. Ele já estava sabendo de uma notícia que chegou mais tarde. Nicolas Ferreira foi condenado por transfobia. E a terceira condenação dele, o Nicolas Ferreira já pode pedir música no Fantástico. Já conseguiu 3 aí. Só que não é só 3 não. Se contar as condenações em outras instâncias, aí são várias. Só nesse processo em que ele foi condenado ontem, o Nicolas foi condenado já 4 vezes. Foi condenado 1, recorreu. 2, recorreu. 3, recorreu. Aí, 4ª vez, e agora não tem mais para onde recorrer. O Nicolas Ferreira vai ter que pagar aí para a deputada Duda Salabert. Aí você deve estar pensando, Thiago, o que aconteceu? Primeiro, vamos lembrar, o Nicolas ele já foi condenado por transfobia várias vezes. E aí, ele cometeu transfobia também contra a deputada Duda Salabert, do PDT. Isso quando ele ainda era vereador e a deputada era vereadora. Pois bem, aconteceu que o Nicolas disse que ia se referir a ela como ele, e falou, ela é um homem, ele é um homem, começou a falar isso. Só que isso é crime. Ele não pode fazer isso com a deputada. Isso é transfobia. A deputada entrou na justiça contra ele, ganhou na primeira instância, ele recorreu, ganhou na segunda instância, ele recorreu, aí ele fez um outro tipo de recurso que também conta, perdeu de novo, e aí foi por STJ, que nesse tipo de caso é a última instância, e a deputada ganhou novamente. Nicolas vai ter que pagar 30 mil para ela. Lembrando que faz pouco tempo o Nicolas foi condenado a pagar 200 mil por uma fala transfóbica, outro crime aí de transfobia dele, fala transfóbica que ele fez no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher de 2023, quando ele foi com uma peruca e falou que era Nicole. Aquela fala lhe custou 200 mil. Ele também já foi condenado aí nas primeiras instâncias e recorreu por expor uma menina trans de 14 anos de idade. Ele expôs ela ali no rosto e tudo mais, ainda mais sendo menor de idade. Nesse caso, o Nicolas está tentando travar o caso. Ele entrou na justiça contra os promotores do caso, entrou lá no Conselho Nacional do Ministério Público, disse que isso é perseguição, que ele como parlamentar tinha liberdade de expressão para fazer isso, lembrando que ele era vereador na época também, e que isso não tem nada a ver, expôs uma menor de idade. É isso que fez aí Nicolas Ferreira, ídolo aí da extrema-direita, e de muita gente da direita também. Inclusive, você não vê a Rede Globo. Olha, foi a primeira vez aí em meses que eu vi uma crítica ali ao Nicolas Ferreira na Globo, e olha que o Camarote nem falou o nome dele. Falou, esses deputados aí, não falou o Nicolas. Eu não diria molecagem, mas é errado eles não debaterem com o ministro. Mas e aí elogiou um pouquinho o Haddad. Que coisa, né? A postura do Haddad. Que coisa, né? Até a única crítica que é feita ao Nicolas na Globo não cita o nome dele. Quando ele faz vídeos com fake news contra o Lula, muitas vezes fake news criadas na Globo. Lembramos o último vídeo do Nicolas aí que bombou nas redes sociais, foi uma fake news da Daniela Lima, do Globo News. Ela fez a fake news na segunda e o Nicolas soltou o vídeo dele na terça-feira de manhã. Coincidência ou não? Lembrando que era sobre o caso do INSS, que o Bolsonaro tinha perdido a narrativa
porque foi provado aí na imprensa que os beneficiários eram todos bolsonaristas. Aí a Daniela Lima criou uma fake news dizendo, olha, no governo Lula, nos consignados são 90 bilhões de corrupção. Aí o Nicolas fez o vídeo sobre aquilo para mudar o foco. Aí depois não adiantou nada o Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União, etc, desmentirem a fake news da Globo, porque aí já 100 milhões de pessoas tinham visto no Nicolas. E aí depois, quando sai a pesquisa de popularidade do Lula, a popularidade do Lula caiu, e aí 60% das pessoas atribuem ao Lula o caso do INSS, graças aí a Daniela Lima e ao Nicolas Ferreira. Globo News, de mãos dadas com o fascismo, como sempre foi, tá? Mudou ali por pouquíssimo tempo, mas novamente. Aí, o que acontece? O Nicolas tá aí bravo nas redes sociais, diz que isso vai contra a liberdade de expressão, que ele como parlamentar pode falar o que quer, que se ele falar algo que as pessoas não gostem, ele é sempre condenado. É engraçado, né? O cara comete um monte de crime, ele sabe que isso está no Código Penal, ainda tá barato para ele, porque ele ainda não foi condenado penalmente por nada. Lembramos que transfobia dá 5 anos de jaula, já são 3 condenações aí na Justiça Civil, então que se fossem para a Justiça Penal é 5 anos 3 vezes, ele é recorrente no crime. E a Justiça Penal demora. Em 2023, quando ele cometeu o crime, ele já era deputado federal, foi inclusive no Congresso Nacional, o então Procurador-Geral da República não fez nada. Aí chegou o Gonê, também não fez absolutamente nada contra o Nicolas pelo crime que ele cometeu ali, penalmente. Podia pegar 5 anos de jaula, se ele pega 4 para cima, ele fica inelegível. Mas você vê que parte aí da direita, e não dá para falar que o Procurador-Geral da República não é de direita, porque ele é, assim como o Alexandre de Moraes é de direita, e os ministros da STF, a grande maioria deles são, apesar que alguns falam, progressista, mas é direita, né? A partir da economia é o que importa, direita. Aí, o que acontece? Esse pessoal aí tem aquela, né, de aliviar pro Nicolas, para esses aí. Se a letra fria da lei no Brasil fosse aplicada, o Bolsonaro estaria preso, os filhos do Bolsonaro estariam presos, o Nicolas estaria preso, muita gente aí que está solta atacando a democracia do Brasil já estaria presa, porque crimes para prendê-los não falta. Não é que, nossa, esse pessoal, temos uma oposição aqui no governo Lula que é bem ali, toma todas as precauções e todos os cuidados para não cometerem crimes. Não, eles cometem um crime atrás do outro. Só que eles veem que não acontece nada, aí eles ficam empoderados para cometer mais crime. Porque o Nicolas, ele tem que pagar para deputada, tem que pagar para não sei quem. Olha, o Nicolas nunca nem fez vaquinha. Se ele fizer uma, ele arrecada mais que o Bolsonaro. Mas mesmo sem fazer vaquinha, o Nicolas casou aí em 2023, e sabe-se lá com qual dinheiro? Ele foi para um hotel que a diária do hotel custa mais de 10 mil reais nas Maldivas. Eles veem que coisa, o salário aí líquido de um deputado é 26 mil e pouco reais. Como é que ele paga 10 mil numa diária de hotel, sendo que a esposa dele não é milionária? Fala, pô, estranho, né? É só ver aí vários deputados bolsonaristas que ostentam quando viajam para o exterior e você não sabe de onde vem essa grana, porque ele só tem um trabalho, que é deputado. Não é que o cara tem empresas, isso, aquilo, tem parlamentares que são empresários já muito ricos antes de serem parlamentares, aí você nem questiona. Mas você não sabe se é dinheiro roubado ou não, mas tem alguns que não tinham nada. De repente eles têm tudo e só tem um emprego, cara. E você fala, pô, de onde vem tanta grana, né? Olha, se ligar o Tico com o Teco, A com B, ligar os pontinhos, olha, sabe-se de onde vem a grana facilmente. Tem uns que aí são empresários e que não vão poder entrar na política. Um deles é o Luciano Hang. Luciano Hang achou que ele me processando... Ele faz o seguinte, Luciano Hang, ele processa quem fala mal dele na Justiça de Santa Catarina. E aí eu mostrei aqui outro dia a foto, ele dá jantares para juízes e desembargadores. Num desses jantares, alguém que já deve ter sido demitido por ele, ou deve ter sido desconvidado para os próximos jantares, tirou uma foto e publicou nas redes, aí a gente ficou sabendo. Aí o Luciano Hang faz o quê? E você vê o tamanho da canalice desses juízes. Ele me processou 3 vezes. E aí 2 processos caíram com o mesmo juiz, que é filho de um desembargador que estava no jantar com o Luciano Hang na foto dele. Ou seja, você vê que é uma coisa de família, né? O pai é desembargador, o filho é juiz. E aí, óbvio, tudo bolsominion, todos amigos do Luciano Hang. Com certeza o juiz do caso já foi em jantar na casa do Luciano Hang. Com certeza tem negócios aí. E aí o juiz fez o seguinte... Para não parecer que é perseguição, num processo ele deu ganho de causa para mim, dizendo que o Luciano Hang tem que me pagar 10 mil, porque o valor da causa era 100 mil. E aí no segundo processo ele deu ganho de causa 100% para o Luciano Hang, dizendo que eu tenho que pagar 100 mil para ele. Ou seja, o Luciano Hang paga 10 mil para o meu advogado, nem é para mim, é para o advogado, eu ganho 0, e
depois eu tenho que pagar 100 mil pro Luciano Hang. Aí sai do meu bolso, não do advogado, nem de nada. Aí você vê o mesmo juiz amigo do Luciano Hang. Aí ele acha que eu não vou mais falar dele. Só que dessa vez não sou eu que tô falando. E olha, da última vez eu só falei coisas que saíram na imprensa, tá? Nem xinguei o Luciano Hang nem nada, pra você ver que é perseguição mesmo. Eu estou sendo perseguido de todos os lados. Parte daqueles que eram direita, sempre foram direita e hoje se dizem esquerda, estão aí me perseguindo, inclusive já me atacaram aí nas redes sociais, estão sempre me atacando. Esses esquerda aí, já, todo mundo sabe de quem eu tô falando, né? Aí tem a extrema-direita, o Eduardo Bolsonaro fez vídeo aí me atacando faz o quê? 1 mês ou 3 semanas, o último vídeo dele que ele fez me xingando, mostrando minha cara e me xingando. O Carlos Bolsonaro me xingar também já é coisa aí, todo mês, uma vez pelo menos. Flávio Bolsonaro já tentou me prender. A Rede Globo, essa direita neoliberal aí, me ataca toda hora. Estadão, Globo, Veja, ó. Não dá nem para contar nos dedos das mãos os veículos aí de imprensa da grande mídia que já me atacaram. Você vê que a gente incomoda muito aqui no Plantão Brasil. E o Luciano Hang também. E aí, quando você incomoda tanta gente, vem perseguição de todos os lados. Mas nesse caso aqui, olha, não sou eu que estou falando. É o advogado do Bolsonaro que tem procuração para representar Jair Messias Bolsonaro. Vamos lá. Isso aqui é um áudio que eu já mostrei aqui, que o advogado do Bolsonaro colocou lá no depoimento do Tenente Coronel Cid. Esse áudio está nos autos, porque foi colocado pelo advogado nos autos, e esse áudio incrimina um monte de gente. Eu peço a sua inscrição no canal, se você é algum dos não inscritos que conseguiu chegar até aqui. Quem é plantonista e chegou até aqui, não esqueça de deixar sua curtida, deixar os seus comentários e vamos aqui seguir na luta. Aliás, quero perguntar a você, plantonista, se eu me candidatar, quem aí, comenta você sua opinião real, tá? Sua opinião real. Quem aí ajuda na campanha online, aqui caso o Thiago seja candidato ano que vem? Quero saber, deixei pro fim do vídeo que só assistem os plantonistas mais assíduos, viu? Falou!